Gente, olha só, na aula de hoje vocês vão trabalhar com o caderno de literatura. Por enquanto vamos fazendo aquela semana alternada, uma semana gramática, na outra literatura. Se um dos conteúdos ficarem um pouquinho mais atrasados, a gente faz só uma matéria só. Então essa semana você vai trabalhar no seu caderno de literatura. E nós vamos iniciar a conversa sobre literatura de informação. É o período que vai de 1500 até 1601. Já deu para perceber que a gente vai começar a falar do Brasil. A literatura de informação é informação de onde? Informação, claro, sobre o Brasil. Nós vamos falar de três coisas. Sempre iniciamos os movimentos de literatura estudando três coisas: o contexto histórico, as características e também alguns autores. Para andar bem rápido, mas bem rápido mesmo, nós vamos colocar cronômetro. Cronômetro, olha só. Cronômetro, nós vamos cronometrar. Então vamos trabalhar uns 3 minutinhos sobre contexto histórico, uns 3 minutinhos da característica e uns 3 minutinhos sobre os autores. Jogo bem rápido mesmo, para que a aula não fique longa. Combinado? Então vamos lá, começando pelo contexto histórico. E o que nós vamos estudar desse contexto histórico? Colocando aqui o nosso cronômetro, nós vamos estudar esse período histórico. Se vai de 1500 até 1601, nós temos de nos perguntarmos o que acontecia no Brasil nesse momento. Olha que interessante, o Brasil está entrando no jogo agora. E o que acontecia nesse período? Claro, a resposta, vocês deram a resposta aí, são ótimos de história. As navegações, sim, aconteciam as grandes navegações. E Portugal era pioneiro nas navegações. Claro que tinha também os franceses, tinha os espanhóis, mas Portugal eram os mestres, né? Os portugueses eram os mestres das navegações. Desenvolveram as navegações e estavam conquistando o mundo. E o que aconteceu nesse meio todo? Descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil foi um marco, porque não descobriu um país, descobriu um continente inteiro. Se foi um erro ou se não foi, depois vocês conversem isso com a nossa querida professora de História e perguntem como que foi esse descobrimento. Não vamos ter tempo de entrar nesses detalhes aqui. Mas olha que fascinante, descobriram o Brasil. E tem um mito bíblico que dizia do Éden perdido, o paraíso perdido. Quando Deus tirou o paraíso de Adão e Eva, onde que Deus escondeu esse paraíso? Muitos acreditavam que poderia ter sido isso aqui. Quando descobriu esse continente, muitos acreditaram que aqui era esse paraíso perdido. Então tudo isso vai entrar nessa discussão desses 100 anos, de 1500 até 1601. Claro que também nós vamos falar da chegada dos portugueses ao Brasil. E as cartas, porque todas as grandes navegações tinha um profissional chamado cronista e ele era os olhos do rei. Quem era o cronista? Os olhos do rei. Esse profissional da escrita, ele escrevia minuciosamente tudo que ele via nessa expedição e, claro, tudo que ele viu aqui no Brasil. E então tinham as famosas cartas enviadas ao rei. Tem um acervo de documento dessa época muito fascinante. E claro, o contexto histórico então é esse. Esses primeiros 100 anos dos portugueses aqui no Brasil e desse contato do europeu com o índio nativo. O contato do europeu com os índios nativos. Olha, bateu 2 minutos e 40. Então o contexto histórico é mais ou menos esse. Tá bom? E nós vamos para a próxima parte, que são as características. Aqui nas nossas características, nós temos também coisas básicas. Nós pensamos as características de acordo com o que aconteceu. Por exemplo, a característica desses textos não eram ser literários. Esses portugueses primeiros que vieram para cá, para o Brasil, não vieram para cá para fazer poesia, para fazer texto de literatura mesmo, como a gente conhece.
Esses textos que foram escritos aqui, eles têm caráter documental. Então são textos documentais, obras documentais. Os índios que moravam aqui, eles não escreviam. Uma cultura muito rica, uma mitologia muito rica, a religião deles muito rica, uma cultura maravilhosa, mas eles não tinham escrita. A escrita que veio para cá nesses 100 anos, de 1500 até 1601, eram textos escritos basicamente pelos portugueses. E não eram textos de literatura, eram textos documentos. Essas cartas escritas para o rei de Portugal eram documentos dizendo como que era a terra, como que é a geografia desse lugar que a gente descobriu, como que é o povo, falavam dos índios, explicavam os índios, falavam dos animais, falavam da flora. E tudo isso, um grande acervo durante esses 100 anos. É basicamente um atestado de nascimento do Brasil. E também, claro, olha aqui, relatos de aventureiros. Como eu disse, o Brasil podia ser o Éden perdido. Deus poderia ter tomado o paraíso de Adão e Eva escondido aqui e os portugueses por acaso encontraram. Mas os aventureiros então afervilharam aqui, vieram de todos os lugares da Europa. Então, além dos textos documentais dos portugueses, tinham os famosos diários de aventuras, de pessoas que vinham para o Brasil tentando conhecer esse lugar, e quando ia embora ele escrevia um diário marcando essa aventura, dizendo o que ele viu aqui, o que ele descobriu. E outro tipo de texto, os textos para catequizar os índios. Vieram para cá padres, muitos padres, a famosa Companhia de Jesus, e eles fizeram teatro, fizeram vários textos com a intenção de catequizar os índios. O que é catequizar? Trazer os índios para a religião cristã. E a maioria dos textos eram cartas mesmo. Cartas ao rei de Portugal, cartas a Portugal, explicando esse Brasil. A maioria delas explicando se aqui tinha ouro, se tinha coisas a ser exploradas, já tinha sementinha de uma ideia de colonização. Ainda não era colonização, mas essas cartas mostravam claramente essa intenção. Explicava a fauna, a flora, a geografia, explicava o solo, que aqui poderia ter muito ouro, diamante e por aí vai. Então essa é a característica do tipo de texto que você vai encontrar nesses 100 anos. Vamos para a próxima parte? Deixa eu voltar o cronômetro aqui. Pronto. Então, dentre os autores, que autores nós encontraremos nessa chamada literatura de informação? Lembrando, gente, que essa tal literatura de informação também foi chamada de quinhentismo. Por quê? Porque é esse período de 1500 até 1600. Você pode chamar tanto de literatura de informação quanto de quinhentismo. Porque é esse período, esses 100 anos dos primeiros 500 anos de Brasil. E dentre os aventureiros, olha, os autores então são os aventureiros, são os cronistas, que são esses escritores que o rei de Portugal mandava para cá, e tínhamos os jesuítas, a famosa Companhia de Jesus com seus padres que vieram para o Brasil fazendo essa missão de trabalhar com os índios. E dentre os aventureiros, o mais famoso é o Hans Staden. Tem um livro maravilhoso de sua aventura aqui no Brasil, que foi o seu diário, né? O diário de aventura dele se tornou livro depois. E tem um filme também, chamado também Hans Staden. E esse filme é feito pela Globo aqui no Brasil, ficou muito legal. Fala da captura dele pelos tupinambás, porque aqui, que tipo de índio que tinha no Brasil? Tinha os tupiniquins, que eram os amigos, né? Como é que eu posso dizer, os parceiros dos portugueses, os aliados, e tinham os tupinambás, que eram aliados de outros povos, dos franceses, dos espanhóis e tal. Então, os tupinambás eram daqueles índios ainda que comiam, né, carne humana. Eles capturavam as pessoas, os inimigos aí, e eles comiam carne humana. Então, a aventura desse filme vai falar disso, como Hans Staden foi capturado pelos tupinambás e como que ele, usando a inteligência dele e tal, ele conseguiu se safar dessa. Os cronistas mais famosos, o primeiro é o Pero Vaz de Caminha.
dessa aula, uma das coisas que você não pode esquecer é do Pero Vaz de Caminha. Por quê, Cláudio? Porque ele escreveu o primeiro texto no solo brasileiro. O primeiro texto escrito no Brasil é a Carta de Caminha, pelo menos o texto que a gente tem notícia. Então a carta é como se fosse a certidão de nascimento do Brasil. Nela ele vai falar do encanto dos índios, o primeiro encontro com os índios, a primeira missa celebrada no Brasil. E é uma carta maravilhosa, realmente. É um texto documental, mas maravilhoso. A famosa carta do Pero Vaz de Caminha. No livro de vocês tem um pedacinho dela. E o outro cronista é o Pero Magalhães Gândavo, que ele fez também uma grande carta, uma carta. Quando eu digo uma carta, não é essas cartas de hoje, com poucas linhas, com 30 linhas, 40 linhas, não. A carta que a gente fala aqui é porque era tudo feito à mão, mas são páginas e páginas, tipo 15 páginas de carta ao rei de Portugal. Tá? É muita coisa realmente. Vou aumentar aqui o cronômetro porque eu vou precisar de mais um pouquinho. 3 minutos já deu ali. Então, e por último tínhamos os jesuítas. E o mais famoso é o José de Anchieta. Ele chegou a fazer uma gramática da língua tupi, ele estudou a língua tupi com os tupiniquins, ele aprendeu a língua dos índios, e ele fez até uma gramática, e ele era apaixonado pelos índios. Ele veio aqui catequizar os índios, e ele acabou sendo, de certa forma, conquistado pelos índios tupiniquins, que são os nossos descendentes. E ele se apaixonou demais pelos índios, e ele morou por aqui, fez sua vida aqui, e ele fundou escolas, ele ajudou a fundar cidades, e ele foi defensor ferrenho dos índios, para que os índios não fossem escravizados, para que os índios fossem tratados com humanidade. Um homem magnífico, o José de Anchieta. Então, basicamente é isso, nossos 3 pontos. Espero que você anote direitinho. Dúvidas você manda pra gente lá no grupo do WhatsApp depois.